Paz do Senhor, meus irmãos, eu gostaria de começar esta reflexão citando dois pensamentos. Primeiro, não existe outra oficina que se compare à família para modelar o caráter do indivíduo, para o bem ou para o mal. Também, um outro pensamento. O maior bem que possuímos é a família, pois o gosto do sucesso será amargo, se para obtê-lo viermos perdê-la. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa história que eu estarei lendo, registrada aqui no capítulo 38 de Gênesis. É sobre Judá, o casamento deste filho de Jacó com uma mulher cananita. E assim está escrito: aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome Er. Tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã. Continuou ainda e teve outro filho e chamou seu nome Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: tenha relações com a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, ao saber que esta descendência não havia de ser para ele, aconteceu que quando ele tinha relações com Tamar, ele derramava a semente na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica viúva na casa de teu pai até que Selá, meu filho, seja adulto. Porquanto pensava, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi Tamar, e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, ou Tinate, como está em algumas versões. Ele e Ira, seu amigo, o adulamita, avisaram a Tamar, dizendo: o teu sogro sobe a Tina a tosquear as ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, cobriu-se com o véu e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes, que está a caminho de Tina, porque via que Selá já era adulto e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, a considerou uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto, e dirigiu-se a ela no caminho e disse: deixa-me possuir-te, porque ele não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para ter relação comigo? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Então ela respondeu: deixarás um penhor até que o envies? E ele disse: que penhor te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está na tua mão. O que lhe deu, e teve relações com ela, e ela engravidou dele. Ela levantou-se e foi-se,
e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, não a encontrou. E ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá: que ela fique com aquilo, para que porventura não venhamos a cair em descrédito, em desprezo. Enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Aconteceu que 3 meses depois avisaram Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são estes pertences, eu estou grávida. E ela disse mais: reconhece, peço-te, de quem é este selo, este lenço e este cajado? E reconheceu-os Judá e disse: ela é mais justa do que eu. Bem amados, como todos os outros textos bíblicos, esse também visa nos fornecer um referencial para a nossa conduta. A palavra de Deus, ela existe como uma função pedagógica. E, atentando para ela, nós vamos assimilando os seus princípios. Isso nos permite um ajuste de conduta e a fim de estarmos compatibilizados plenamente com a vontade de Deus. Bem, nós lemos aqui no capítulo 38 sobre Judá, um dos filhos de Jacó. Neste momento, na altura do capítulo 38, quando Judá deixa a sua família e ele sai, para peregrinar entre os cananitas, entre os naturais da terra, ele o faz porque ele já não suporta mais estar no convívio da sua família. E por que não? Devemos lembrar que no capítulo 37, Judá, ele participou daquela conspiração contra José, o irmão mais novo, A princípio, queriam matá-lo, mas Rúben intercedeu e colocaram ele num poço que estava vazio, porque a intenção de Rúben era, horas depois, fazer José voltar para junto do seu pai Jacó. Mas Judá, ele teve uma ideia quando se aproximou uma caravana de ismaelitas, e Judá então sugeriu que vendessem o irmão, e assim foi feito. Então todos conhecem a história, que eles mancharam a túnica de José com sangue, levaram para Jacó, e Jacó então lhe chora a morte de um filho vivo. E todos eles estão ali, num acordo ali, para dizer para o pai que certamente uma fera teria trucidado José, enfim. Então Jacó está com aquela veste de José na mão, e chora muito, e vão se passando os dias, e Judá, chega um momento em que ele não suporta, Todo ele e os irmãos, sustentando aquela mentira diante do pai que o faz sofrer tanto. E Judá, então, ele resolve deixar a sua família para resolver sua vida pessoal. Então, é neste momento que nós o vemos aqui no capítulo 38, quando diz aqui que ele deixa a sua família e ele vai estreitar um relacionamento com os naturais da terra. Note que Judá, ele está enveredando por um caminho impróprio para ele, na condição de membro da família de Jacó,
e de Isaac, e de Abraão, enfim. E o Judá, ele insiste neste caminho. E a Bíblia diz aqui que ele entrou na casa de um varão, cananita, e acabou se casando com a sua filha. Então a gente percebe aqui que ele estabeleceu um contato, manteve um relacionamento, aprofundou esse relacionamento a ponto de se casar com a filha deste homem. E queridos, as decisões que nós tomamos em nossa vida, elas abrem um precedente, ou bom ou ruim. Haverá consequências, quando nós investimos, em um plano, em um projeto, e, enfim, em um comportamento, obviamente que nós vamos colher os frutos disso. A Bíblia diz, o que o homem semear, isso ele ceifará. Bem, então o procedimento de Judá aqui é totalmente impróprio. Por quê? Porque ele faz parte, ele é descendente direto de Abraão. Abraão, que Deus chamou lá de Ur dos Caldeus com um plano especial maravilhoso de constituir ou de criar um povo entre os demais povos. Por isso que Deus, quando chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Deus queria um relacionamento mais estreito com Abraão e prometeu abençoar sua descendência, enfim. Então nós temos que ter em mente que a família de Jacó aqui peregrina entre os cananitas, entre essas nações aqui. E eles não servem a Deus. Então, é um povo estranho. E tem um agravante aqui, que nós podemos entender isso melhor, lá no capítulo 9 de Gênesis, quando Noé, após o dilúvio, plantou uma vinha, e Noé parece que bebeu todo o vinho sozinho. E ele ficou embriagado realmente. E a Bíblia diz que ele ficou nu na sua tenda, e certamente não um comportamento normal, e de repente ele está lá sem roupa, e o seu filho, Cã, vê o pai naquela situação. E o Cã, então, sai e propaga lá fora para os seus irmãos, Sem e Jafé. O pai estava naquela situação, enfim. Então, seus irmãos vêm com um lençol, andando de costas, e cobrem a nudez do pai. Mas quando Noé, ele é despertado daquela condição, ele está lúcido, os seus filhos, Sem e Jafé, contam para ele que Cã o encontrou nu e lá fora disse para eles a situação que ele estava. Neste momento, Noé amaldiçoou Cã. Então eu chamo a atenção de todos para o fato de que pairava uma maldição sobre todos os cananitas, descendentes de Cã. E é aí que nós vamos entender, quando Abraão, já idoso, e Isaac na idade de se casar, o que Abraão faz? Ele pede para o seu servo Eliezer que vá até a sua terra, a família, a sua parentela, e lá, enfim, encontra Rebeca, que veio a ser a esposa de Isaac. Então, este procedimento de Abraão, enviando seu servo lá na sua família, é porque Abraão entendia que nenhum descendente seu poderia se casar com os cananitas. Então, observando essa exclusividade. Bem, quando Jacó, filho de Isaac com Rebeca, também estava na idade de se casar, então ele foi enviado por Isaac também, até a sua família, enfim, e lá na casa de Labão, e lá então ele se casa com a filha de Labão, ou se casa com as duas filhas de Labão. Enfim, a família de Jacó prossegue. Então, Abraão, Isaac, Jacó. Bem,
Jacó teve 12 filhos. E agora, Judá, ele resolve, ele está na idade de se casar, enfim, ele quer constituir família, mas o que Judá faz aqui, ele jamais poderia fazer. Por quê? Porque ele vai constituir família com uma mulher nativa, uma cananita, o que não convinha de maneira alguma. E, queridos, todas as vezes que nós insistimos em um procedimento híbrido, né? Aquele procedimento que não se conforma dentro dos parâmetros naturais que devemos observar, obviamente que isso terá os seus desdobramentos. E Judá, então, ele acaba se casando, né, com uma moça cananita da terra. O que nós constatamos aqui? Bem, como será a família de Judá? Uma vez que ele se case com essa mulher que não tem os mesmos princípios que ele. Obviamente que os cananitas, adoradores de Baal, eles não observavam, né, uma fé em Deus como a família de Abraão, de Isaac, de Jacó, família de adoradores. Então, quando Judá, ele vai aqui, vamos estabelecer um casamento com alguém fora desse contexto, obviamente que a médio e a longo prazo, isso terá consequências. Então, o que nós constatamos aqui? Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. Pelo menos os 3 aqui que aparecem com esta mulher. Muito bem. Obviamente que a casa de Judá é uma casa dividida. Por quê? Porque Judá, ele representa uma formação espiritual fundamentada nos princípios herdados de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora, esta mulher com quem ele se casou não tem nada disso. Ela está despida desses valores, né? Ela não tem em sua vida agregado a ela esses valores. Então, o que ela conhece é a religião dela, o Deus dela, que é Baal. E aí nós imaginamos aqui como é a orientação para essas crianças. Você já pensou como fica uma criança em um lar quando não há uma afinidade entre a formação, né, do pai e da mãe, quando as coisas se chocam? Obviamente que as crianças vão sofrer as consequências disso. Então, ainda que Judá tivesse plena consciência do Deus verdadeiro, parece que ele não conseguiu inculcar isso na vida dos seus filhos. E a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Óbvio que aquilo que nós aprendemos ainda na nossa infância, né, na nossa adolescência, isso vai marcar. Por isso que eu citei no começo dessa reflexão o pensamento de que não existe outra oficina que se compare à família para moldar o caráter do indivíduo, para o bem ou para o mal. Então, é na família. E a fúria de Satanás, né, é contra a família. Nós vemos aí na mídia, de uma maneira geral, os valores sendo ridicularizados, não é isso? Então, está se apregoando muito hoje a família moderna, enfim, onde cabe tudo, né? Mas totalmente avesso aos princípios que Deus estabeleceu, enfim. Então, queridos, o que nós temos aqui no capítulo 38 é o resultado trágico deste investimento ruim feito por parte de Judá em estabelecer esse casamento e constituir essa família em bases não totalmente seguras, né? Então nós temos aqui, primeiramente, o seu filho filho mais velho.
Olha o que está escrito aqui, os anos se passam, esses meninos crescem, e nós temos aqui o resultado. No versículo 7, diz assim, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Nós constatamos aqui, não é uma morte natural. Não é uma morte natural. Deus tirou a vida desse rapaz. E olha, dá para se imaginar muita coisa aqui. Porque quando a Bíblia diz que era mau aos olhos do Senhor, eu gostaria de considerar aqui que o que é feio hoje na nossa sociedade? O que é que choca hoje? Né? O que é considerado hoje uma coisa feia, uma coisa horrorosa, uma coisa contra a ética, porque eles apregoam. Existe uma ética relativa, né? O que é errado aqui pode não ser errado ali, e se a coisa faz bem para você, se você está se sentindo bem com aquilo, você pode investir nisso, porque, ou seja, o objetivo final é você se sentir bem com aquilo que você faz. E nós sabemos que isso é uma falácia, né? Mas nós temos aqui que era mau aos olhos do Senhor. Então não precisa de muito esforço para entender que o comportamento desse moço aqui não respeitava regras, não respeitava parâmetros, principalmente parâmetros de Deus, princípios, né? Reconhecidamente corretos diante de Deus. Então ele se tornou uma pessoa assim, totalmente reprovável, a ponto de Deus fulminá-lo. E talvez alguém pergunta assim, mas o que fazia? A Bíblia não diz, queridos, mas eu sei por que morreu. Sabe por que morreu? Porque não parou de fazer aquilo que fazia. Deus, ele não é precipitado, Deus não age por impulso, né? E se Deus chegou a eliminar este moço, certamente que houve as preliminares, né? Deus deu muita oportunidade para mas persistiu no erro. Eu já disse aqui, vou repetir. A justiça de Deus faz divisão entre sua misericórdia e seu juízo. O prazer de Deus é usar de misericórdia, mas se não valorizarmos a misericórdia, por causa da sua justiça, ele entra com o juízo, porque ele não pactua com o erro. Muito bem, então morreu. E Judá teve 3 filhos, né, como consta aqui no capítulo 38, Onã e Selá. Uma vez falecido, então era costume que o irmão, ele tivesse um filho com a mulher do falecido para dar uma descendência ao falecido, né? O que nascesse dessa relação seria contado como filho do falecido que faleceu sem deixar filhos. Então Judá pede a Onã, né? Isso veio depois a ser estabelecido na lei, como a lei do levirato, né? Mas por enquanto aqui não existia lei, era apenas uma tradição. Então Judá pediu que Onã ele se deitasse com a mulher do falecido e suscitasse descendência a seu irmão. Mas quando Onã, aqui está escrito, né? Quando Onã soube que essa descendência não havia de ser dele, mas sim para o falecido, ele se negou a engravidar Tamar. Então, nas relações, ele evitava de fertilizar Tamar, e esta atitude de Onã também foi mal aos olhos do Senhor, e o Senhor acabou tirando a sua vida. Devemos entender que Onã, ele não morreu apenas por não engravidar Tamar, mas é a intenção do seu coração, o egoísmo, porque tinha uma herança também aqui em jogo,
Então, claro que quanto menos concorrentes, né, ele mais teria. Então, aqui a intenção maldosa, egoísta de Onã em negar, né, engravidar a mulher do falecido. Isso foi mal aos olhos do Senhor, pelo que também o sentenciou. Bem, queridos, então agora Judá só tem um filho, e certamente era bem mais novo, e chamado Selá. E agora Judá, ele também está cheio de temor, porque já é o segundo filho que morre, não é? Tendo se aproximado, tendo uma vida íntima com essa mulher. E o Judá acha que o problema é ela. Não, o problema não é ela. O problema são os rapazes. Mas, enfim, Judá pede a esta moça, Tamar, que ela retorne para a casa de seu pai. E ela fique lá o tempo suficiente para que o seu filho mais novo se desenvolva até a idade adulta. E então ele vai chamá-la para que, enfim, ela tenha filhos com ele. Bem, fato é que Judá nunca buscou esta moça. E eu quero considerar aqui que Judá, ele prosperou como pastor de ovelhas, como empresário, ele prosperou, mas ele perdeu a família, né? Nós vemos aqui que ele já perdeu 2 filhos, enfim, a sua nora agora voltou para a casa do pai, e Judá, ele não está realizado. Isso nos mostra, queridos, que quando nós insistimos, né, em caminhos que claramente contrários, né, aos princípios que nós devemos observar, nós vamos sofrer os danos. Nós não vamos conseguir a felicidade, tá certo? E o que ocorre? Aqui no versículo 12 do capítulo 38, Judá já perdeu seus 2 filhos. Sua nora voltou para a casa do pai. E agora só está ele e a mulher. E a Bíblia diz aqui no versículo 12 do capítulo 38, que passado algum tempo depois, a mulher de Judá também falece. Então perceba, ele já não tem os 2 filhos, ele já não tem a nora que voltou para a casa do pai, ele já não tem a esposa. E obviamente que Judá experimenta aqui um momento muito triste, né? E realmente perdas grandes, enfim. E aqui diz, faleceu a mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos seus tosquiadores em Tina. Ou seja, lá em Tina, parece que no hebraico esse nome significa porção reservada. O rebanho de Judá está sendo tosquiado lá. E na vida de um pastor, de ovelhas, é o momento dele aferir os lucros, né? Dele desfrutar de todo o seu trabalho. Enfim, então é um momento de muita expectativa. Porém, neste momento em que os tosquiadores estão trabalhando o rebanho de Judá, Judá está travado em casa com perdas enormes. Além da perda dos filhos, né? A nora que teve que voltar para a casa do pai, ele agora perdeu a esposa. Então, obviamente que isso abateu tremendamente Judá. Judá não é um homem feliz. Mas a Bíblia diz que depois de consolado, Judá subiu ao encontro dos tosquiadores das suas ovelhas. O que eu analiso aqui, queridos, é o seguinte: enquanto Judá chorou a morte dos filhos e a morte da esposa, Judá, ele não conseguiu ir ao encontro daquilo que ele tinha direito, não é? O rebanho que está sendo tosquiado é dele, não é? O que render ali é propriedade dele. Só que Judá, ele está tão abatido, ele está retido por este abatimento, por essa tristeza, né? Emocionalmente,
Ele não tem condições de subir ao encontro e conferir os lucros do seu rebanho. Nós temos uma mensagem aqui, né? Queridos, Judá, ele precisava sepultar a esposa, superar a morte dos filhos e tocar a vida, porque senão ele para aqui e ele não vive mais. E nós temos que entender o seguinte: nesta vida, nós podemos ser surpreendidos por perdas, claro. Jesus disse: no mundo tereis aflições. É óbvio que nós não podemos potencializar a probabilidade de perda, não é? Por isso que nós temos que viver de maneira prudente, observando os princípios da palavra de Deus, para nós termos um caminhar seguro. Mas mesmo a nossa vida de fidelidade a Deus não nos isenta das perdas. Mas se elas acontecerem, nós não podemos ficar refém das perdas, porque aí você não vive mais. E aqui a Bíblia diz que, né, a mulher de Judá faleceu, já tinha falecido os filhos. Aí a Bíblia diz: depois de consolado, ele subiu aos seus tosquiadores. Então, ou seja, houve uma mudança no seu estado emocional, psicológico aqui, não é? Então ele conseguiu se refazer para prosseguir a vida. Então, enquanto Judá chorou a morte, né? Enquanto Judá, ele permitiu que só as perdas, né, dirigissem a sua condição emocional, ele ficou impedido de prosseguir a sua vida. Queridos, nós não podemos deixar que a nossa condição emocional e psicológica, ela seja dominada só por perdas, não é? Só por coisas que nos abatem. Porque, se isso acontecer, você ficará impossibilitado de realizar qualquer coisa. Lamentavelmente, nós vemos muitas pessoas emocionalmente e psicologicamente escravas de coisas que deveriam ser superadas, mas elas se permitem ser reféns disso e parece que ignoram qualquer reversão nessa condição. Enquanto isso perdurar, elas não conseguirão. É por isso que você vê muitas pessoas se entregando a bebida, às drogas, enfim. A pessoa desiste de sonhos, de planos, enfim. Mas graças a Deus, queridos, que nós temos um recurso poderoso. Deus pode realmente mudar a nossa vida quando nós damos espaço, quando nós permitimos, né, Deus operar em nossa vida, né? Eu costumo dizer que, como filhos de Deus, nós não estamos isentos das perdas, mas estamos habilitados a experimentar a suficiência consoladora da sua graça. Então, a graça de Deus, né, ela nos condiciona a superarmos a dor das perdas e ainda prosseguir. E devemos lembrar que nós estamos nesta vida de passagem, né? A nossa existência, ela não é eterna aqui. Tá certo? Então, em um momento ou outro, nós vamos deixar esta vida, né? E segundo a palavra de Deus, o melhor está por vir, tá certo? Mas, falando de Judá aqui, Judá, ele não foi feliz, né? Quando ele constituiu família, ele constituiu família totalmente fora dos planos de Deus para ele, né? É isso que nós percebemos aqui. E agora, então, quando ele consegue, né, superar essas perdas, e ele vai finalmente ao encontro daquilo que lhe pertence, lá em Tinate, o seu rebanho, alguém avisou Tamar, dizendo: olha, Tamar, se passaram aqui certamente anos, e alguém disse a ela, né, olha, Tamar, você ainda acha que o teu sogro vem ao teu encontro? Ah, ele prometeu, mas não virá. Selá já está um moço adulto e ele nunca te procurou, nem vai te procurar. Então, e ele saiu de casa agora, ele está indo conferir o lucro do rebanho lá em Tinate. O que Tamar fez?
Ela certamente já não era nova, não encontraria um casamento muito fácil. Então o que ela faz? Ela tira suas vestes de viúva e ela se adorna como uma prostituta cultual, que tinha muito o culto a Baal, na liturgia do culto a Baal, incluía, né, essas prostitutas cultuais, enfim. Então Tamar se vestiu, né, como uma delas e ficou na beira do caminho. Judá vem, quando passa por ela, a tem como uma prostituta e ele quer apenas se satisfazer sexualmente e propõe a ela uma relação, enfim, e ela pede a ele. Ela diz: olha, o que é que você me dá em troca? Ele diz: olha, eu te mando um cabrito do rebanho. Ela falou: olha, só tem uma coisa, eu quero algo na minha mão até que você pague este compromisso. E ele falou: o que você quer? Aí ela disse: eu quero o teu selo, o teu lenço e o cajado. Então, o selo era a marca da pessoa, era a identidade da pessoa, né? E ela quer o teu lenço, aquilo que ajusta a roupa, possivelmente. E o teu cajado, porque ele era pastor, ele tinha um cajado. Então, ela não pediu pouco. Eu costumo dizer, queridos, que todo pecado tem um preço. E o pecado não exige pouco. Então, Judá, quando ele manifesta o desejo de ter relações com essa mulher, ela pede o selo, o lenço e o cajado. Se nós formos aqui explorar esses princípios, então nós vemos que quando Judá entrega o selo para ela, ele perde a sua identidade. Quando ele entrega o lenço, se era um lenço que funcionava como um cinto para ajustar a roupa, certamente que a sua roupa, até ali, justa nele, fica toda folgada. E se ele entrega, e ao entregar o cajado, ele perdeu o seu instrumento, ele era um pastor de ovelhas. Então ele ficou sem nada. E é isso que o pecado faz, né? Nós perdemos a nossa condição de cidadão do céu, né? Nós desarranjamos a vida, o pecado é assim mesmo, né? Enfim, e Judá tem esse encontro com ela, ele não sabe, mas nesse encontro Tamar engravida dele. Bem, obviamente que ele chega lá em Tinate, dá qualquer desculpa por não ter mais o selo, o lenço e o cajado. E quantas pessoas dando desculpas hoje, né? Porque perderam os valores ao longo do caminho, né? E, enfim, nós conhecemos, você conhece muitas pessoas que estão despojadas de valores, né? Trocaram tudo isso pelo prazer do pecado, mas tudo tem um preço. E depois, então, ele manda o amigo dele levar o cabrito combinado lá, e o amigo dele procura essa mulher por todo lado e não encontra, e volta. E diz a ele: olha, seu Judá, eu não encontrei a mulher para reaver o que o senhor tem nas mãos dela, né? Judá queria recuperar os seus bens, o selo, o lenço, o cajado, para não cair em desonra, né? Quanta gente hoje, né? Com medo de que seja descoberto o que eles fizeram, né? E, enfim, não tem descanso, porque sabe que uma hora ou outra, quando a coisa vazar, não vai ser fácil. E Judá então falou: olha, tudo bem, você não encontrou, que ela fique com aquilo, mas de boca para fora, né? Lá dentro ele disse: meu Deus, se isso for descoberto, acaba com a minha vida. Mas enfim, 3 meses depois, alguém diz a ele: seu Judá, o senhor está preparado para receber uma notícia bomba? Ele diz: olha, meu filho, tantas coisas acontecem hoje, né, certamente. É sobre a sua nora, né? O senhor não pediu para ela voltar para a casa do pai dela e esperar até que seu filho crescesse? Pois é, ela está grávida. Então, na hora, Judá tem aquela reação farisaica, né? Ela tem que ser queimada, né? A honra da nossa família não pode ser jogada ao chão, aquela coisa toda. E então, enfim, ele diz: ela vai ser queimada, porque nos afrontou. Tudo bem, vão lá, pegam Tamar e a trazem para ser queimada.
Eu costumo chamar Tamar de a Joana d'Arc do Gênesis. Então preparam o fogo, o poste, e eu acho que na hora crucial, quando vão queimá-la, ela tinha uma mochila com ela. E é essa mochila que tira o sono de muita gente. Estão encastelados aí, em altas posições, inclusive no arraial evangélico. Tem muita gente que hoje só tem a honra do cargo, né? Não tem mais condição moral, a condição espiritual já se foi e acabou, né? Foi-se a glória, né? Eu já disse numa reunião de pastores que muitos líderes hoje sentem saudade de anos atrás, quando apenas dirigiam pequenos trabalhos, né? Não tinham o nome que tem hoje, não tinham o prestígio que tem hoje, não tinham todo o respaldo social que tem hoje, mas tinham a glória de Deus na vida. Hoje, perderam aquela simplicidade e são sepulturas caiadas. Infelizmente, a realidade é essa. E no momento em que iam queimar Tamar, ela disse, olha, aqui dentro dessa mochila tem algumas coisas, e o pai da criança é o dono destas coisas. E quando abriram, né, acharam o selo de Judá, o seu lenço e o seu cajado, e disseram, seu Judá, o senhor não foi roubado algum tempo atrás? Ela disse, roubado não, ele me entregou. E queridos, infelizmente, o filme que nós estamos para assistir em muitos lugares é esse que eu estou descrevendo aqui. Muita coisa virá à tona, porque Deus está enojado da imundícia que está hoje, né, violentando o lugar sagrado. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? A gente só pensa isso, uma oposição lá de fora. Não, querido. Muitas vezes o mal está no meio do arraial, mas o Deus da igreja, ele ainda vela pelos seus. E o que usa de engano não fica na minha casa, diz a palavra de Deus. E quando então, todo aquele, né, o selo, o lenço, o cajado foi exposto ali, Judá ficou ali, fosse nos dias de hoje, queridos, né? Diante das câmaras de muitas televisões, né? E Judá teve que reconhecer, ela é mais justa do que eu. Ele teve que confessar. Então, queridos, que eu e você saibamos viver no temor do Senhor, com simplicidade, e guardarmos, né, a nossa vida de comunhão com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos de meditar em Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a preservar em nosso coração os princípios da Tua palavra, para que nós possamos caminhar no temor do Teu nome e assim sempre glorificá-lo. Guarda-nos continuamente, Senhor, nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus.